Boa noite, me chamo Gabriel Teixeira de Souza, sou aluno da Faculdade de Direito da UNEMEU, do 7º período, e hoje iniciaremos uma pequena entrevista com a professora Sueli Alves. Boa noite, professora. Boa noite. Podemos iniciar? Sim. Você conhece, ou já ouviu falar de algum caso da Márcia Barbosa e a Souza? Não, nunca ouvi falar. Esse caso foi de uma jovem que supostamente foi morta por um deputado estadual. O que você acha que acontece quando um deputado estadual comete um crime de ocultação de cadáver e homicídio? Não acontece nada porque eles têm a imunidade parlamentar. Fica por isso mesmo. A senhora acharia correto um deputado estadual cometer um crime e não ser julgado por ele por conta da sua imunidade parlamentar? Claro que não. Não é correto isso. Todos devem ser julgados se cometerem crimes. Você acha justo um crime ser cometido no ano de 1998 e o seu processo judicial ser apenas iniciado em 2003? Não, também é um absurdo, né? Deveria ser mais próximo ao fato. A senhora concorda com o fato de um indivíduo ser condenado e ter 3 dias de luto após a sua morte, ser decretado 3 dias de luto oficial após a sua morte? Não era para ser decretado luto nenhum. Esse tipo de pessoa tem que ser varrida da história. É um absurdo também isso. Encerramos aqui a pequena entrevista com a professora Sueli Alves. Uma boa noite, professora. Boa noite. Márcia Barbosa era uma jovem negra de apenas 20 anos que infelizmente faz parte dessa estatística de mulheres assassinadas por homem. Ela era paraibana, morava no interior do estado, na cidade de Cajazeira, com seu pai e a sua irmã mais nova perto da residência da sua mãe. Márcia vivia uma situação de pobreza com sua família e, visando esse crescimento pessoal, ela se mudou para João Pessoa, onde ela aceitou o emprego do até então deputado Aércio Pereira para poder trabalhar numa fábrica de sapato, que naquela época ele já estava exercendo seu cargo de parlamentar no 5º mandato. Aércio Pereira é natural de Pombal, município da Paraíba. Ele nasceu no dia 24 de março de 1943, era casado e pai de 3 filhos. O seu grau de escolaridade era o ensino superior. Ele faleceu com 64 anos de idade em decorrência de um infarto e exerceu o mandato de deputado estadual decorrendo 5 legislaturas de 1978 até o ano de 1998. Na época desse caso, o termo feminicídio ele ainda não era utilizado aqui no Brasil, apesar da gente já ter altas taxas de homicídios envolvendo mulheres. Esse termo ele surge da palavra femicídio, que foi aplicada a primeira vez em 1976 por uma socióloga chamada Diana Russell. No Brasil, a lei de feminicídio ela só entrou em vigor em 2015, que colocou o crime na lista de crimes hediondos. A raça e o gênero são fatores de destaque quando falamos de mortes violentas no Brasil. A gente pode ver que o índice de mulheres negras assassinadas é superior ao de mulheres brancas. É uma taxa mais ou menos de 66 vezes maior. A Márcia, ela na verdade, ela foi apenas mais uma vítima desse crime e entrou para as estatísticas. No dia 18 de junho de 1998, o corpo de Márcia Barbosa de Souza foi encontrado em um terreno baldio. Dia 19/6 do mesmo ano, começaram as investigações. Logo no início das investigações, acusou-se a participação direta do então deputado Aércio Pereira de Lima. O delegado da época comentou sobre a dificuldade de pegar alguma declaração do então deputado por conta de sua imunidade parlamentar. Junto com o atual deputado, também 4 pessoas foram indiciadas pelo assassinato. Logo após alguns dias da investigação, foi descoberto um possível caso extraconjugal da vítima com o deputado. Durante a investigação, até pela parte das autoridades policiais, foi muito citada a sexualidade da vítima, também a sua conduta moral. No processo foram elencados 150 páginas de artigos de jornais, onde acusava uma suposta prostituição da vítima.
Sendo assim, se constituiu a teoria de um possível suicídio ou, quem sabe, uma overdose. Por se tratar de deputado estadual, o mesmo possuía imunidade parlamentar, visto que foi pedido para a Procuradoria-Geral de Justiça pediu para a Assembleia Legislativa abrir uma ação penal, mas a mesma negou. Porém, em 20 de dezembro de 2001, foi promulgada a emenda complementar número 35, que falava basicamente que os deputados estaduais e senadores seriam julgados pelo STF somente pelos crimes cometidos durante o exercício de suas funções. Já os restantes dos crimes seriam julgados pelos juízes ordinários, como todos os outros cidadãos. Essa alteração tinha o objetivo de diminuir o foro privilegiado dos demais parlamentares, visto que muitas vezes era utilizado isso como forma de burlar o sistema e retardar o procedimento do mesmo. Contudo, o governo da Paraíba só veio a mover essa ação penal novamente em 2003. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 27 de setembro de 97, um ano antes do homicídio contra Márcia Barbosa, já tinha alertado o Brasil sobre a inércia do sistema em resolver casos relacionados a homicídios contra mulheres, que só veio a ser tratado como homicídio em 2015. Somente em 2007, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos apresentou o relatório de admissibilidade dessa petição lá dos anos 2000, né? Considerando que a petição era admissível. Em 2000, em março de 2000, o Centro pela Justiça e demais organizações entraram com uma petição inicial perante a comissão. Vale ressaltar, não peticiona-se a corte, primeiro a comissão, certo? Em nome das supostas vítimas, o pai e a mãe da Márcia Barbosa. Após isso, apenas em 2019, 12 anos depois, a comissão emitiu um relatório de mérito, concluindo que o Brasil era responsável por todas as violações acontecidas no caso da Márcia Barbosa. E referente à pretensão das partes, envolve também o posicionamento dos peticionários, ou seja, os mesmos queriam alcançar, diante um posicionamento processual, a condenação do Brasil, justamente por achar completamente contraditória essa imunidade parlamentar, o que em si pode levar ao decorrer no processo a respeito da imunidade parlamentar. Então, esses autos de todo esse processo, de todo esse objetivo que os próprios peticionários queriam chegar, foram remetidos ao Ministério Público, que até então possuía em si, né, eles queriam deixar claro e mostrar para a sociedade também que, por ele ser um deputado estadual que gozava de uma imunidade parlamentar, poderia sim influenciar também na decisão processual. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana, que respondeu pelos atos praticados por um ex-deputado federal, Aécio Pereira de Lima, que cometeu os crimes de homicídio e ocultação de cadáver de Márcia Barbosa. A Comissão Interamericana publicou seu relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, no qual afirmou que há ineficácia no sistema judicial para responder a casos de violência contra a mulher, que demonstrava uma discriminação contra as mulheres vítimas de violência. Em 7 de setembro de 2021, a Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu a sentença mediante a qual declarou a responsabilidade internacional da República Federativa do Brasil. A Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou o pagamento de $150 mil em indenização à família de mulher assassinada pelo ex-deputado estadual. Embora o crime tenha ocorrido em 1998, o ex-deputado começou a ser julgado somente em 2003. Foi condenado em 2007 a 16 anos de prisão, mas não chegou a cumprir pena, porque morreu meses após a sua sentença. A Corte Interamericana de Direitos Humanos diz na decisão que a vítima teve acesso negado à justiça. Foi questionada sobre a sua conduta e acusada de suposto vício em drogas.
O órgão ainda cita que o ex-deputado foi descrito como um pai de família seduzido pelos encantos de uma jovem. A condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos obrigou o Brasil a divulgar a sentença. Além disso, a Corte ainda pede que o país crie sistema de estatísticas para aferir esse tipo de crime e de violência contra a mulher, em geral. Sem dúvida, houve uma indignação acerca do tempo da demora da sentença. A gente pode imaginar que os familiares da Márcia, assim como seus amigos e todos aqueles que ansiavam por justiça, tiveram um desconforto muito grande durante todos esses anos até que tornasse pública, de fato, a sentença. E o que causou também indignação foi as especulações acerca do comportamento da vítima, a tornando culpada do seu próprio assassinato. Como sempre, né, casos assim desse tipo sempre recaem sobre a vítima. E não é isso que a gente luta, nós mulheres lutamos para que seja estampado na nossa cara como se nós fizéssemos acontecer a violência.